Boa noite, pessoal. Quem vai vir comigo aí pra gente começar a mudar essa mentalidade? Eu vou então começar a falar, porque a minha proposta é ser algo bem rápido, porque o meu intuito é justamente mostrar para vocês que pouco tempo por dia que a gente dedicar, nós conseguimos sim mudar a nossa mentalidade. Então, eu preparei mais ou menos um roteirozinho aqui para falar, para eu não me perder, porque é tanta coisa maravilhosa que tem no livro, que se eu começar a falar aqui sem ter assim, não, hoje eu vou falar disso, eu vou começar a falar e não paro mais, vai ser a noite toda. Então é o seguinte, eu gostaria de primeiro começar fazendo uma pergunta para vocês. Quem quiser comentar no chat, se quiser apenas refletir, tudo ok, viu? O que é ser rico para você? O que é ser rico, ser rica? Para muita gente, é ter dinheiro em conta. É só ter dinheiro. Riqueza significa dinheiro. Para outras pessoas, é ter tempo de qualidade com a família, poder viajar quando quiser, mesmo sem ser período de férias, poder trabalhar de casa, igual no meu caso. Gente, a riqueza para mim seria trabalhar de casa ao lado do meu filho, porque eu teria como estar ao lado dele, acompanhar o crescimento dele. Então, para cada pessoa, a riqueza ela vai ter um significado. Se eu perguntar para Dani, para Vanessa, para você, Janaíne, Elisa, cada uma de vocês vão me falar um motivo, o que é riqueza para vocês. E assim, independente do qual seja o motivo de ser rico para vocês, qual que seja a sua motivação, eu te digo o seguinte: para você alcançar isso, para você alcançar esse status de riqueza, um bom caminho que a gente pode seguir é modelar, pensar e agir como as pessoas que já estão nesse lugar. E é esse conceito que eu vou trazer para vocês aqui. Tempo de qualidade. Tempo realmente, né? A gente vive nessa correria tão grande. E ter um tempo disponível ali para desfrutar, para descansar, para se curtir um pouquinho, isso é essencial. Então é esse conceito que eu quero trazer aqui para vocês, que assim, tem muitos estudos, tem muita teoria na psicologia que fala sobre como funciona a mente, como que a nossa mente resolve as coisas do dia a dia, como que ela é constituída, mas eu quero focar hoje, eu vou focar nesses 17 dias no livro do empresário, que é o T. Harv Eker. Eu não sei se é assim que pronuncia certinho o nome dele, porque inglês não é muito a minha praia, mas o conceito que ele traz no livro, que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, gente, eu sou suspeita demais para falar dele. Eu tenho falado, estudado, com todo mundo que eu tenho conversado, eu converso um pouquinho sobre esse livro. Eu indico para todo mundo. E por mais que eu esteja assim, fazendo como se fosse propaganda o tempo todo, por exemplo, já fiz até post, né, indicando 3 livros que para mim são fundamentais, principalmente para quem quer melhorar o autoconhecimento em relação às finanças. Esse é um deles. Assim, o beabá. Se você quer aprender, se você quer mudar um pouquinho a sua vida financeira, você tem que ler esse livro, que é o título, né, Os Segredos da Mente Milionária. O que ele faz? Ele estudou o comportamento, as atitudes dessas pessoas que conseguiram chegar nesse nível de riqueza que a gente fala, e ele estudou e ele trouxe isso para um conceito, redigiu 17 arquivos, 17 princípios de riqueza, que nós aplicando, modelando, agindo dessa forma, nós temos condições de chegar nesse nível de conhecimento, de autoconhecimento e na nossa vida financeira como um todo. Eu queria muito estar com o livro aqui físico, gente, para mostrar para vocês a capinha dele.
Só que eu perdi esse livro na minha mudança, porque eu tenho o livro físico. Não sei onde ele foi parar, simplesmente. Eu, inclusive, tentei comprar de última hora. Fui procurando em tanto de lugar que eu passei loja, livraria, até na farmácia, porque tem aqueles estantezinhos com livro, e eu não achei. Mas foi até bom, porque seria uma compra por impulso, só para eu ter ele aqui para mostrar para vocês, sendo que eu tenho ele digital, tanto que ultimamente eu tenho lido ele muito no digital, porque qualquer minutinho que eu tenho livre, eu vou no celular e abro o arquivo. Inclusive, se você não conhece, ou se você quer, né, ter esse arquivo e você até então não conhece tudo mais, eu posso disponibilizar. Então, você pode me mandar lá no direct, ou então me mandar o WhatsApp, que eu mando o arquivo para vocês, que vocês vão ver que é uma leitura muito tranquila, muito fluida, gostosa, porque são coisas do dia a dia e você vai se enxergando ali dentro do livro, dos conceitos, dos exemplos que ele traz. Então você fica assim, poxa, então é por isso que isso acontece. E vai fluindo, é muito gostoso. Então assim, né, não tô com ele aqui para mostrar a capinha. Eu encontrando, eu mostro aí nos próximos dias, tá? E o que acontece? Eu tenho percebido que por mais que eu fale bem do livro, indique para todo mundo, nessa correria louca do dia a dia, as pessoas não têm tempo para parar e ler, nem que seja 10 minutos por dia. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer o estudo desse livro e trago como uma forma de resumo, trabalhando um dos princípios por dia, que são os 17 arquivos da riqueza que ele aborda. E aí eu trago aqui para vocês no modelo de live. E nós vamos juntos transformando essa nossa mentalidade a partir do construir de dia a dia, onde nós vamos aplicando o que ele pede que nós façamos. Porque não adianta você só assistir aqui o vídeo e achar que as coisas vão por osmose acontecendo e você vai a partir de então ter uma mente próspera. Não é simplesmente assim, tá? Então, infelizmente, você também tem que tomar atitude e aplicar aquilo que eu ensinar aqui, que eu tô trazendo do livro. Eu já li, estudei, eu tô resumindo e trazendo aqui para vocês. Então, nesse pequeno resumo, que eu gostaria que vocês aplicassem para fazer essas ações e, assim, ter também uma mente milionária. São ações muito simples, tá? Já vou de cara falando para você não sair assustado. São coisas simples, mas para funcionar vocês precisam aplicar esses exercícios. Senão não vai funcionar, tá? Seria aí uma perda de tempo. Eu pensei o seguinte, ele tem uma introdução muito grande, antes mesmo, né, de trazer aí diretamente os princípios. Então eu vou cada dia dando uma pincelada em tópicos que ele aborda, relacionado com o princípio que eu vou trabalhar no dia. Porque se eu fosse falar todo o capítulo 1 hoje aqui com vocês, ia ficar pelo menos umas 2 horas. Então eu vou trazer alguns princípiozinhos que ele aborda relacionado ao arquivo de riqueza número 1 que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então vamos lá. Vocês já perceberam que os nossos hábitos, eles são automáticos? Já aconteceu de algum dia você simplesmente perceber que você acordou, tomou banho, escovou o dente, tomou café, pegou o carro ou pegou o ônibus, chegou no trabalho, você chega lá tão alerta assim, nem vi que eu já cheguei. De tão automático que já virou esse nosso hábito, esse nosso comportamento. Então, quando você consegue pegar um comportamento, mesmo que seja novo, e colocá-lo nesse nível de automatismo, que a sua mente já vai trabalhar por si só. Deixa eu me comportar aqui, né? Tô de vestido. Então, a sua mente, ela vai colocar isso de uma forma tão automática que quando você menos assustar, você já fez. E isso tem muito a ver com a nossa capacidade de lidar com o dia a dia. Quando nós conseguimos moldar esses nossos comportamentos, moldar os nossos pensamentos, nós vamos evoluindo
eu diria, nesse nível, tanto no financeiro quanto em qualquer área da nossa vida. Eu trago muito aqui para o financeiro, porque é o tema que eu abordo, mas qualquer área da nossa vida, porque todos os nossos pensamentos levam a sentimentos, os sentimentos levam a ações e as ações levam a resultado. Então, a falta de dinheiro, ela é um resultado de uma situação de causa e consequência. O corpo indesejado, se eu não estou satisfeita com o meu corpo, é um resultado também dessa causa e efeito. O meu trabalho, o meu relacionamento, tudo isso nós temos que pensar na lei da causa e efeito. Como eu estou pensando, como eu estou agindo, vai transformar a minha vida, vai transformar o meu cotidiano e vai me trazer aqueles resultados que eu estou ressonando, né, com as minhas ações. Se a gente for pensar, o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um grande arquivo. Imagina um arquivo, um armário cheio de gavetas. Nesse armário, ele vai classificando, separando e guardando dentro de cada pastinha, dentro de cada caixinha, informações que são importantes para o nosso dia a dia. E nós temos que pensar que o nosso cérebro, ele foi programado para a nossa sobrevivência. Então, em situações conflitantes, por exemplo, que eu tenho que tomar uma decisão rápida, se eu colocar a razão ou a emoção tende a ganhar. A emoção tende a ganhar porque é aquilo que vai me ativar mais rápido um desses arquivos, uma dessas pastinhas que ficaram ali arquivadas pelo nosso cérebro. Pensando nessa estrutura, nesse funcionamento da nossa mente, que são trabalhados os princípios da riqueza. A primeira coisa que eu pergunto, qual seria a sua motivação para ser rico, para ser rica? É uma motivação genuína? É uma motivação bacana? Ou é alguma motivação negativa? É medo? Medo de perder? Nossa, eu quero ser rico para eu não perder dinheiro. Raiva? Tem muita gente que quer ser rico de raiva, de tanta raiva do mal que ele já passou lá na infância, passou tanta escassez, passou tanta falta, que ele sente uma raiva, um ódio tão grande, um rancor, que ele quer ficar rico para provar que ele vai mudar a sua vida. Então, toda vez que, por exemplo, a pessoa pode ter lá 1 milhão na conta, ela nunca vai ser feliz. Ela não vai ser feliz porque a motivação dela ser rica é algo negativo. Então, nunca vai trazer felicidade para ela. Ao olhar, por exemplo, 1 milhão na conta, o que o cérebro vai fazer? Vai direto naquela gavetinha que está arquivado o arquivo da escassez, da raiva que eu sentia quando eu não tinha uma roupa para usar, quando eu não tinha um sapato para ir para a escola. Ele vai direto nesse arquivo, que é o mais rápido, ele cria atalhos para isso. Então, eu nunca vou conseguir ser feliz. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é mergulhar bem lá no fundo do nosso coração e saber por quê. Por que eu gostaria de ter uma vida financeira melhor? Por que eu gostaria de ter dinheiro? Para quê? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Se for algo genuíno, se for algo bonito, algo bom, você vai conseguir moldar os seus comportamentos, os seus pensamentos e vai chegar lá. Agora, se for algo negativo, toda vez vai ativar esse gatilho, você vai nesse arquivo de situação ruim, a energia que você vai fluir não é legal, então esse dinheiro vai dar um jeito de sumir da sua vida, de alguma forma. Então, falei da motivação, que ela vai ser, então, crucial para que você consiga perceber. Peraí. Léo e o Miguel estão chegando. Então, eu falei da motivação. Primeira coisa que você tem que descobrir qual seria a sua motivação para ter uma vida financeira mais saudável. Se você não descobrir isso, que é o primeiro passo, você se perde e não consegue chegar a lugar algum.
e estudar as suas crenças. Hoje eu já fiz um post falando sobre as crenças limitantes, como que elas são construídas, como que elas são geradas no nosso dia a dia. Vou ter companhia! Então as crenças, elas vão estar relacionadas com tudo isso que a gente viveu. Eu fiz um videozinho que eu postei lá no feed, falando sobre essa questão das crenças limitantes. Se eu tenho uma crença que me limita, uma crença que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que não é bom ser rico, se eu tenho inveja, se eu tenho raiva das pessoas ricas, igual um teste bem bacana de se fazer. Quando você pensa numa pessoa rica, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Esse sentimento é o que vai definir se você vai ser rico ou não. Porque se você tem raiva, se você tem inveja, se você tem ódio dessa pessoa, é isso que você vai estar ressonando, e você vai levar essa energia pro universo como um todo, e você vai receber isso de volta. Porque é sempre ação e reação. Se as coisas, o T. Harv, ele traz muito, uma frase que é o seguinte: se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que é algo que você ainda não sabe. Então, por isso que nós temos que mergulhar fundo, por isso que nós temos que investigar quais são as nossas raízes, quais são os nossos motivos para buscar algo novo na nossa vida. Outra coisa, nós não vivemos em um mundo de um plano único. Uma situação completamente paralela ali, que você consiga ver nos 360 graus tudo relacionado ao físico. Nós somos compostos por 4 quadrantes principais. Temos o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Sendo que o físico, ele é apenas a impressão dos outros 3 componentes da nossa vida. Então, aquilo que acontece no meu emocional, no meu espiritual, no meu mental, vai ser o resultado que eu vou gerar no meu plano físico. Então, um exemplo que ele traz, que é bem fácil a gente compreender, é o seguinte: você vai no computador, digita um documento e manda imprimir. Se você perceber um erro nessa folha impressa, você não consegue alterar esse erro já na folha impressa, a não ser que você rasure, né? Você só vai conseguir corrigir esse erro se você for lá no programa do computador e digitar novamente. Ou seja, você tem que reprogramar para que a impressão seja correta. E se a gente trazer isso para a nossa vida, é a mesma coisa. Aquilo que eu penso o tempo todo no meu dia a dia será aquilo que vai imprimir na minha realidade o que eu estou vivendo. Então, se tem algo que não está bom, eu tenho que reprogramar isso lá na minha mente para que eu consiga corrigir esse arquivo impresso. Outra coisa, ainda nesse sentido dos planos na nossa vida. Tudo aquilo que eu penso, os pensamentos, como eu falei, eles vão levar a sentimentos. Você tá fazendo barulho. Você não pode desviar o olhar. Mas você tá fazendo barulho. Então, todo pensamento que eu tenho vai gerar um sentimento, esse sentimento vai gerar uma ação, e essa ação que vai gerar o resultado. Uma das declarações que ele faz e que ele frisa muito é: o meu mundo interior, ele vai criar o meu mundo exterior. Então, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acredito é que vai gerar toda a minha realidade. Que espera um pouquinho, que vai ser o princípio que eu vou trabalhar um pouco mais com vocês, que é o primeiro princípio da riqueza. Deixa eu ver mais o que aqui que eu tinha. Quando eu consigo identificar que eu tenho um arquivo, que eu tenho um comportamento que precisa ser mudado,
Como eu vou fazer para eu conseguir transformar isso na minha vida? Eu tenho 4 elementos da mudança. O primeiro deles é a conscientização. Eu tenho que ter consciência daquilo que não está legal na minha vida. Eu tenho que conseguir identificar qual é o meu problema. Uma vez que eu identifico, que eu escrevo esse problema, eu vou entender o que isso está acontecendo e o motivo como que isso tem afetado a minha vida. Então eu vou entender o que esse problema tem afetado a minha vida para ter a realidade que eu tenho hoje. O terceiro elemento de mudança é a dissociação. Eu tenho que conseguir separar, eu tenho que conseguir ter claro na minha mente. Eu sei, eu reconheço que isso já aconteceu na minha vida, mas isso não faz parte mais do meu eu atual. Isso não é mais a minha realidade de hoje. Está lá no passado, eu tenho que deixar isso lá no passado. Então eu tenho que dissociar esse problema, essas coisas que aconteceram na minha vida e que não foram boas, que me levaram a gerar crenças limitantes e por aí vai. Eu tenho que conseguir separar isso da minha realidade. Um bom exemplo relacionado, a essa questão de criar a própria realidade são as frases que a gente ouvia na infância a respeito de dinheiro. Outro dia eu perguntei isso, no TBT, eu falei, nossa, quais são as frases que você lembra lá da infância? Porque pode ser que você viveu numa família abundante, que todas as frases eram positivas, mas pode ser também que a grande maioria das pessoas que foram frases negativas. Então o dinheiro é a fonte de todo mal, poupe dinheiro para o dia ruim, os ricos são gananciosos, são criminosos, são desonestos, você não pode ser rico e entrar no reino do céu, dinheiro não nasce em árvore. Essa aí é típica de pai e mãe, me dá dinheiro não dá em árvore. E por aí vai. Então, se você consegue ver todas essas frases... Ô, Léo, aí você tá me atrapalhando, Tô ao vivo aqui, bonitão. Não fiz nada. Tá fazendo barulho. Todo mundo tá ouvindo. Então, se você coloca... Até me perdi aqui onde é que eu tava. Então, todas essas frases, elas vão estar relacionadas à sua realidade hoje. Essa não chegou embora. Então... se você consegue saber, essas frases fazem parte do meu passado, mas elas não são mais a minha realidade. Então, já é esse terceiro elemento dessa mudança que você precisa buscar. E o quarto é o recondicionamento, ou seja, você ressignificar esse arquivo. Você vai falar o seguinte, olha, eu reconheço tudo que já aconteceu, mas isso não faz mais parte da minha vida. A partir de agora, eu vou criar novos arquivos, vou criar nova realidade a partir do conhecimento da reprogramação que eu vou fazer com os meus pensamentos positivos. Certo? Então, o que seria o meu primeiro arquivo da riqueza, que é o primeiro dos princípios que ele... o primeiro princípio que ele traz... Então, nosso primeiro dia, primeira tarefa que eu vou dar para vocês até amanhã. Eu crio a minha própria realidade. Isso tem que estar claro para você. É você quem cria a sua realidade. Então, se tem algo que está acontecendo hoje que não está de acordo com o que você quer, põe a cabecinha para funcionar aí e busque qual é o seu papel nesse caminhar que levou você a estar nessa realidade hoje. Então, o rico, as pessoas que têm mentalidade rica, ela pensa o seguinte, eu crio a minha própria realidade. Se não tá legal, eu vou buscar como eu vou ficar bem nesse momento. E quem tem uma mentalidade pobre, vai pensar, as coisas acontecem na minha vida. Eu sou um pobre coitado, as coisas acontecem, por isso que eu estou nessa realidade hoje. Essas pessoas com essa mentalidade pobre, ela deixa sempre 3 pistas. 3 pistas de que você não está no caminho certo, de que você tem que mudar um pouquinho o seu caminho para você mudar a sua realidade. O primeiro deles é
sempre tem alguém culpado. A culpa é sempre de alguém, a culpa é sempre do outro. A pessoa que se coloca no papel de vítima, que não quer ser responsável por criar a sua própria realidade, ela vai colocar a culpa no governo, vai colocar a culpa no mercado financeiro, o gerente, o patrão, o empregado. Sempre tem alguém culpado pela sua realidade. Não é ela, ela quer se ver alheia a essa realidade. A segunda tem sempre uma justificativa. Se ela não tem uma pessoa culpada ou uma situação culpada para a realidade dela, ela vai ter uma justificativa. Ela sempre vai falar o seguinte: não, dinheiro não é tão importante não, por isso que eu não dou importância para isso. Mas aí, o que ela tá querendo atrair para a vida dela se ela tá falando que o dinheiro não é importante? O dinheiro não traz felicidade se você, igual eu falei lá no começo, tiver motivações ruins para ser rico. E se você também achar que vai ter o dinheiro e que vai ser só para o seu benefício, você não vai transbordar na vida do outro. Porque quando a gente cresce na vida, quando a gente cresce, inclusive financeiramente, você consegue transbordar na vida do outro também, você consegue ajudar as pessoas. Então, se você tiver projetos, né, tem tanta gente passando necessidade, se você tiver um pouco a mais, você não pode dividir com o outro? Até isso está relacionado, entende? Faz sentido para você? Então, se ela não tem a culpa, ela vai arrumar uma justificativa. Se a gente mudar essa frase de contexto, se eu falar assim pro meu marido aqui, ó, você não é tão importante na minha vida, não. O que vai acontecer? A tendência é ele ir embora. Então, não é a mesma coisa de dinheiro. Se eu falo que ele não é importante, ele não vai querer ficar na minha vida. Ele vai querer dar um jeito de ir embora também, tá? E o terceiro ponto, a terceira pista de que a pessoa está no caminho inverso da prosperidade é ela viver se queixando. A pessoa que reclama de tudo na vida dela é reclamar. Aquilo, gente, uma frase que assim, eu adotei para minha vida, é um mantra que eu falo todo dia. Tudo aquilo que focalizamos, tudo aquilo em que a gente foca se expande. Então, se eu fico reclamando o tempo todo, murrinhando, falando mal da vida, falando mal de tudo, que tudo tá dando errado, o que eu tô buscando pra mim? Eu tô atraindo tudo isso, porque eu tô focando só no problema. Eu tô focando na falta, É aquela questão, você acorda, levanta da cama, mete o dedinho no pé da cama. Nossa, se aquilo ali acabou com o seu dia, se você começa a xingar, se você começa a pensar, nossa, já comecei meu dia ruim, você vai vir uma cascata, uma bola de neve. Você vai atrapalhando todo o seu dia, você acaba com o seu dia dessa forma. Porque você vai sempre só atraindo isso que você começou. Então, se você começou a focar no problema, você só vai ter problema o dia inteiro. Agora, se você conseguir ressignificar isso, trazer isso de uma forma leve e entender, nossa, chutei coisa que doeu pra caramba, mas isso não vai atrapalhar em nada a minha vida. Vou seguir meu dia normalmente, né? Então, o que você quer atrair pra sua vida? Você quer ser um imã de coisas boas ou um imã de coisas ruins? Se você quiser ser um imã de coisas ruins, é só você só reclamar da vida. Se você começar só a reclamar da vida, vai ser só isso que você vai ter, motivos para reclamar da vida. Então, a gente tem que ressignificar e mudar isso para que eu possa ter, então, uma mentalidade próspera, uma mentalidade rica. E sendo que riqueza, igual eu falei, para muita gente, cada uma vai ter um significado, não necessariamente é dinheiro, tá? Então, mediante a informação de que eu crio a minha própria realidade, eu tenho duas ações para você fazer. A primeira ação é você sempre prestar atenção nas suas atitudes. Então, a partir de agora, você vai sempre buscar prestar atenção em como que está acontecendo a sua vida. E tem 2 exercícios que a gente vai fazer. O primeiro, toda vez que você se vir culpando alguém por alguma situação que você não está satisfeita, você vai criar, seria bacana cada um criar o seu, o seu gesto, criar o seu sinal de que eu tenho que mudar esse pensamento. Então, o autor do livro, ele fala, toda vez que você se perceber fazendo isso, faz aquele sinal assim, ó,
cortando a garganta. Porque isso é sinal de que você está degolando a sua vida financeira. Você está degolando a sua prosperidade. Então, se você começou a buscar culpados, se você começou a culpar alguém, você logo presta atenção nas suas ações e fala, eu tenho que mudar. Eu não posso culpar. Eu crio a minha própria realidade. Não, as coisas não acontecem por acaso na minha vida. Sou eu quem estou criando. Então, essa situação não vou repetir mais, para que eu não tenha mais esse resultado que eu estou tendo atualmente. E a segunda é você, todo final do dia, fazer uma análise do seu dia. É bom você escrever, porque quando você escreve, você torna aquilo real, você torna aquilo palpável. Pega um caderninho, uma agenda e escreve. Toda vez, no final do dia, você vai listar para mim pelo menos 2 situações. Uma boa e uma ruim. E você vai fazer o seguinte, na que for ruim, você vai se perguntar qual foi o meu papel nessa situação que não está me agradando. Porque aí você vai sempre se colocar na posição de responsável pela sua realidade e não de vítima. Então, 2 ações. Primeiro, toda vez que você se vê reclamando de alguma coisa, para na hora e muda o pensamento, muda o foco. Se você continuar reclamando, você só vai estar atraindo situações para você continuar reclamando da sua vida. E o segundo, você anotar. Quem quer falar aí para mim uma situação positiva de hoje? Hoje é uma sexta-feira, nós já chegamos aí no fim do dia, agora é hora de descanso. Você tem que ter pelo menos uma ação boa no seu dia. Quem vai falar aí pra mim uma ação? Escreve aí no chat. Alguém? Sinceramente, eu já começo meu dia agradecendo até a oportunidade de estar viva, de estar bem, com saúde. Porque se a gente for pensar no contexto que a gente está vivendo hoje, até isso é uma grande riqueza, né? Eu acho que é a maior delas. Então, para agora uns minutinhos e reflita. Qual é uma situação, pelo menos, boa que aconteceu na sua vida hoje? E pense como você fez para chegar a essa situação. E aquela que foi ruim, que foi desconfortável, que você não se sentiu bem, pensa qual foi também o seu papel para essa situação e o que você pode remodelar para evitar esse tipo de situação na sua vida a partir de hoje. Faz sentido para vocês? Faz sentido isso que eu falei? De você ser responsável por criar a sua própria realidade? Então, assim, hoje foi um pouquinho mais, deu 40 minutos aqui, mas porque eu queria trazer essa introdução que eu falei, do motivo, do livro e tudo mais, e por que eu resolvi trazer o resumo aqui para vocês. Porque eu percebo que as pessoas não têm tempo de ler e tudo mais. Mas a partir de amanhã, nesse mesmo horário, eu já vou chegar falando mais direto sobre o princípio. Então, assim, vocês já sabem, vou chegar aqui e já vou entrar direto no tema, tá? Vou dar uma pequena pincelada ali na introdução, em tudo que ele traz pra gente de conceito, até mesmo para te incentivar a ir lá e buscar. E se você quiser o livro, como eu falei, eu tenho ele em arquivo digital. Vou deixar assim, Ana, pode deixar que ela vai ficar salva. Então, você pode me mandar uma mensagem, ou lá no WhatsApp, ou no direct, que eu mando para vocês o livro, e pode ter certeza que você lendo, aplicando, exercitando tudo isso que tá trazendo aqui, não tem outra opção, sua vida vai melhorar, dá uma guinada assim, que você nem vai, como diz, saber como é que aconteceu. Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei, ainda mais na sexta-feira, né? Mas amanhã vou estar aqui de novo, 19h30, tá? E a gente vai passar 17 dias junto. Eu quero vocês 17 dias comigo, eu vou deixar todas elas salvas, tá? Tem que começar, a gente já tem que começar o dia agradecendo. Se você passar 17 segundos, tem uma teoria que fala 17 segundos, a lei dos 17 segundos. Se você conseguir 17 segundos, só pensamento positivo, você vai atrair mais pensamentos positivos, mais pensamentos, e isso ajuda a gente a resolver qualquer problema. A gente não tem como eu falar que ninguém tem problema, gente. Todos nós temos.
A diferença é como você vai reagir nessa situação, como você vai reagir diante desse problema, tá? Ai, Dani, obrigada. Ah, que bom que vocês gostaram. Então é sinal que amanhã tá todo mundo aqui de volta comigo, hein? Espero vocês.